Orientação do ROCAM, ministro Ricardo Mendes Dugo. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É muito bom poder estar aqui com vocês, um dia especial, né? Com o sol nos visitando fisicamente e o sol espiritual também, né? No momento que recebemos o jorei. É tão gostoso quando a gente recebe um jorei que a gente se desliga, né? E consegue sentir essa luz, né? Para quem tem essa sensibilidade, sentir o terceiro olho pulsando, né? Então, é muito gratificante quando a gente consegue ter acesso a isso. E isso me lembra quando eu entrei na arte do jorei, quando eu conheci a igreja. E uma das primeiras vezes, na realidade, a primeira vez que eu senti o meu terceiro olho espiritual, vamos dizer assim, foi na arte do jorei, foi recebendo o primeiro jorei. Então, isso me traz muito boas lembranças. E hoje eu pude sentir isso mais uma vez. Os meus votos para que todos estejam bem, enebriados na luz divina, que é o nosso verdadeiro caminho, imbuídos na construção constante de um novo eu, como o Meixo Sama nos ensina a fazer. Isso é muito importante, né? A construção de uma nova pessoa. Até que ponto nós já nos transformamos como pessoa? E quanto nós estamos nos esforçando para isso? E não pode ser aquele assunto que você não gosta de mexer, que dói, né? Tem que mexer. Infelizmente dói, mas quando você mexe e resolve, você sobe mais um passo no plano espiritual. Existem 180 graus na escala de evolução espiritual, onde o nosso Yukon, que é como se fosse o representante do nosso espírito, a nossa partícula espiritual, ela vai subindo e descendo. Então, de acordo com a nossa evolução, aquilo que nós predominantemente sentimos e pensamos, esse Yukon ele vai subindo e descendo. O importante sabemos que muitas vezes não conseguiremos ficar com o Yukon lá em cima, sempre. Mas percebeu essa queda, foca de novo para subir. Acho que isso que é muito importante, né? Porque irritações nós passamos aí no dia a dia com várias situações no trabalho, às vezes em casa e etc. Mas o importante é não se fixar nisso. E muitas vezes paramos para observar o planeta Terra e vemos que ainda não chegou o tão sonhado nível de paraíso terrestre. Nesse momento é importante persistirmos para que essa construção seja realmente finalizada. Para tão grande anseio, é preciso que todos os servidores se empenhem na construção de exemplos a serem seguidos. Isso aqui é muito importante, né? Falar de religião com alguém talvez seja uma das últimas práticas no que tange ao encaminhamento. Encaminhar pela conduta por quem você realmente é na sociedade é o verdadeiro encaminhamento. Não tem o ensinamento que Meixo Sama fala disso? No Evangelho do Céu, volume 1, Iniciação. Ele fala sobre isso, que nós não devemos falar sobre religião, nós devemos ser aquilo que nós pregamos, né? Então, muitas vezes, antes de falar, eu sou o messiânico, eu ministro, jorei, quem é você em casa? Quem é você na rua? Tomando seu ônibus, pegando o metrô, pegando o seu carro, não importa, no seu trabalho. Quem é essa pessoa na sociedade? Isso é o ponto principal. Religião é um rótulo. Você não vai chegar no plano espiritual e falar assim, ó, religião tal, pode passar, aprovado. Religião 2, não, essa aqui não vai. Não é isso. O julgamento não é assim. O julgamento é o peso do seu coração. Qual é o peso? Quanto mais pesado, menor é o seu nível. Quanto mais leve, mais puro, maior é o seu nível. Então lá não vai estar classificado, só porque você
Você podia frequentar todos os cultos, mas se você não absorveu essa energia e os ensinamentos e colocou em prática, de nada adiantou. É muito diferente a prática, né, em relação à teoria. Falar que é de uma ou de outra religião é muito raso. Agora, ser quem realmente deveríamos ser é o grande ponto focal. No último aprimoramento que fizemos no estudo do livro Arte do Jorei, volume 3, inclusive, não sei se todos já conhecem, mas nós fazemos um aprimoramento a cada 15 dias para estudar e se aprofundar em temas relacionados ao Jorei. Então, quem tiver esse interesse, se preparem um pouquinho, porque hoje nós estamos já num aprimoramento do livro 3, então é importante dar uma lidinha no livro 1 e 2, porque são conceitos um pouco mais aprofundados, mas é um aprimoramento aberto, todos que quiserem participar podem participar. Se não for participar ao vivo, esses aprimoramentos estão sendo publicados no YouTube, então quer acompanhar depois também não tem problema nenhum, pode acompanhar de casa, e ficou com alguma dúvida, vai consultando a gente, que a gente vai ajudando vocês a entender os conceitos, né? Na verdade, é um estudo para aprimorar todos. Esse é o grande objetivo. Então, nesse último aprimoramento, estávamos conversando sobre a diferença entre falar que sabe o ensinamento e sobre ser o ensinamento. Acredito que podemos falar que sabemos sobre tal assunto quando efetivamente o colocarmos em prática, quando nos tornarmos ele na essência. Aí está um grande objetivo que devemos ter. Ser o conteúdo teórico na ação. É muito diferente. Verificando o ensinamento de hoje, vemos o exemplo da esposa de Meshama falando sobre ir ou não para o inferno. Trazendo o contexto, quando se lê alguns trechos do Ofo do Isaac, escritos por atuação divina em Nao Deguchi, fundadora da religião Omoto, vemos quão rigoroso é o Shitora no Kondin, Kunitokotachi no Mikoto. Até por curiosidade, acho que quem quiser conhecer um pouco mais da história, da religião que Meshama, que precedeu a messiânica, que é o Omoto, vamos dizer assim, onde Meshama frequentou muito tempo. Deem uma lida no Ofo do Isaac. Vocês vão ver a rigorosidade de o Shitora no Kondin, Kunitokotachi no Mikoto, né, que seria a divindade que faria essa transição da era da noite para a era do dia. E vamos pensar assim, se não fosse dessa forma, como que nós vamos chegar no paraíso terrestre aqui? Não tem como, né? Se não tiver pureza no coração, não vai ter paraíso. Não tem como a gente chegar nesse nível sem estar com os pré-requisitos como seres humanos, né? Então a gente tem que se preparar mesmo para isso. Me lembro dos trechos que reforçam a importância da pureza do coração dos seres humanos para que sejam efetivamente salvos. Com base nisso, entende-se a preocupação dela em pensar que iria para o inferno, tendo em vista a rigorosidade destacada nos escritos divinos. Não vou me aprofundar aqui na fundamentação teológica dos fatos, mas de maneira geral, podemos relacionar diretamente a atuação de Oshitora com a construção da era do dia aqui na Terra. Visto posto, é urgente a correção individual antes que a última chamada seja soada e não tenhamos mais chances. Essa já é a nossa última chamada. Acho que isso é importante a gente pensar. Já é a última chamada. A gente já está fazendo hora extra aqui na Terra, já deu. Se fosse parar para dar uma avaliada em quantas vidas já tivemos antes para chegar hoje onde nós estamos, já passou do tempo. Então a gente tem que aproveitar como se realmente fosse a última e considerar isso do fundo do coração e fazer o que tem que ser feito. Não leva com a barriga. Você vai levando com a barriga, tá? A gente comentou no último aprimoramento. Chega no plano espiritual, se arrepende, né? Aí fala, puxa, devia ter feito, devia ter aprimorado, devia ter ministrado Jorei, devia ter servido mais, devia ter amado mais a minha família,
deixado algumas coisas pequenas de lado, né? Então, começa a refletir, só que daí já é tarde, né? Você não tem aquela chance instantânea de reencarnação e você ter o conhecimento que você tem agora para colocar em prática. Demora. Você não sabe quando você vai reencarnar, se você vai reencarnar. Então, considere essa vida já a última. E faz por onde, né? Isso é muito importante. Fazer por onde para não se arrepender. E ainda considerando a orientação de Meixo Sama, quem quer encaminhar pessoas ao paraíso, certamente vai para o paraíso também. Desejar e fazer por onde para tal intento é, na realidade, uma expressão pura do nosso coração. Isso é super interessante também, né? O que está vibrando, né? O nosso sentimento. O que vibra? Qual que é o nosso sentimento que predomina? Isso ecoa. Enquanto a ministra Sandra estava falando, ela estava ecoando luz, que vinha já lá do coração. Para quem sentiu, sentiu. Então, é isso. Né? Vê de onde está vindo. Então, quando vem do coração, a gente sabe. É uma sensibilidade que vai se desenvolvendo ao longo da vida, né? Quanto mais se pratica jorei, quanto mais oração se faz, o Sama já falou que a sensibilidade espiritual vai aumentando, né? E aí nós temos que isso também a nosso favor. Sentiu que alguma coisa não está que está errado, já vai correndo para o altar corrigir, né? Fazer oração, ministrar jorei, receber jorei, né? A gente tem que ser ágil. Não pode deixar... É igual a erva daninha, né? Você vê, tudo bem. Aí você vai ver aquilo já tomou conta do nosso ser. E aí predomina mais o ódio, predomina mais o ressentimento, a vingança e todas essas coisas ruins aí que tem por aí. Né? Então vai dominando. A gente tem que estar atento para não deixar, corta na raiz. Viu que está errado, corta. Não fica nisso. Fazer a construção do paraíso terrestre tem grande relação com a nossa capacidade de ser resiliente. E o que seria ser resiliente? A resiliência é a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, entre outros. E aí, somos resilientes? Vamos avaliar. Cada um dá a sua resposta na sua própria cabeça. Ou na primeira dificuldade, não, isso aqui já não é para mim, deixa para lá, deixa que outro faz, né? Porque muitas vezes no primeiro obstáculo, volta para trás. Só que assim, a maioria das coisas, eu tenho um pouco minha idade, falando perto da minha idade, pouco mais de 30 anos. Na minha experiência, nada veio de graça. Quem tem mais experiência pode falar melhor do que eu aqui. Mas tudo é batalhado. Tudo você tem que demandar esforço. Tem que passar pelo obstáculo. 1, 2, 3. Às vezes, na 5ª vez que você vence, vem a graça. Vem a conquista. Então, não desistam na primeira caída. Não desistam no primeiro problema. Tem que persistir naquilo que é bom. Se é bom, persista até alcançar o objetivo. Entrou na faculdade, faz até o fim. Termina, pega o seu diploma. Não gostei, faz outra. Aí sai com o seu diploma. Não desiste no meio. Né? Tem várias... Quantas pessoas a gente vê desistindo tudo no meio do caminho? Eu fui fazer plantão na igreja. Naquele dia, poxa, não apareceu uma pessoa para ministrar jorei. Então, eu não vou mais. Porque eu fui lá, fiz o meu melhor e não veio. Faz de novo. E faz de novo. Vai aparecer as pessoas para você servir. Né? Então, tudo isso
faz parte do nosso aprimoramento, até mesmo dentro das religiões. A gente tem que estar atento que quanto mais você se desenvolve dentro da religião, mais testes você vai passar. E os testes não são fáceis. É assim, quanto mais se sabe, mais é cobrado. Então, eu tenho 10 anos de membro. Vai ser cobrado conforme o seu conhecimento. Eu tenho 20, conforme o seu conhecimento. Vai ser cobrado. Mas essa cobrança a gente tem que interpretar como positiva, não é negativa. Pensem bem, quando você está passando por algum aprimoramento, uma purificação, você não fica mais pertinho de Deus? Você não faz mais oração? Você não recebe mais jorei? Você não lê mais ensinamento? Que você está buscando sair do problema? Então, se a gente não sabe, na hora que está tudo bem, ficar perto de Deus, aí vem esses aprimoramentos para a gente voltar para o eixo. Eu ouvi uma palestra uma vez, muito interessante, falando sobre o quão importante eram os problemas na vida. Porque a partir deles nós vamos crescendo e ficando próximos de Deus. Porque, infelizmente, a gente não tem essa maturidade, né? Essa maturidade de ficar perto de Deus quando está tudo bem. Então a gente tem que entender até mesmo os problemas como essa chance que Deus nos dá. Agora, parem para pensar. A hora que vocês superam os desafios e depois vem o reconhecimento e vem a vitória, aí não tem preço que pague. Que você bateu, você caiu, você chorou, mas você chegou lá onde você queria. Aí essa sensação, esse gosto, ninguém tira. Você fala, puxa, como foi bom eu não ter desistido durante o caminho para chegar onde eu gostaria de chegar. Né? A vida é feita de vários ciclos. Exemplo, quando a gente está na escola, o objetivo é sempre poder tirar as notas necessárias para chegar no próximo semestre, no próximo ano, assim por diante. Depois vem a faculdade, depois vem uma pós-graduação. Para quem segue no caminho acadêmico, é um mestrado, é um doutorado. Agora, se a pessoa desiste ali no meio, não, para que eu vou fazer o ensino médio? Para que eu vou fazer uma faculdade? Isso aí não dá dinheiro, isso aí não funciona. Né? Eu não estou questionando o método, tá? Porque tem pessoas que não acreditam mesmo em instituições de ensino e seguem outras e são muito bem-sucedidas, não é isso. Mas, se você escolheu esse método, siga até o fim. Continua, não desista. Até mesmo nas purificações, né, muitas vezes, até lembrando, me veio agora uma lembrança do ensinamento de uma criança, foi na verdade o ultra milagre, né? Uma criança que foi curada na época de Bensama. Agora, você imagina se os pais daquela criança tivessem desistido na primeira queda, né? No primeiro momento que eles falaram assim, olha, não tem cura mais, não tem jeito, e tomassem outra atitude, eles não teriam uma criança viva como ficou. Teve um membro reconstituído pelo jorei. Né? Então isso é muito interessante, isso é... Talvez nem nós aqui que tivemos acesso a tantos ensinamentos e etc., talvez a gente tenha a fé que aqueles pais tiveram naquele relato, que é uma coisa fora de série. Então, até para a gente questionar a nossa fé, né? Será que a gente tem fé mesmo ou a gente acha que tem fé? Porque quando a gente fala que tem fé, você fala assim, eu vou fazer o meu melhor, a minha parte eu vou fazer, e o resto eu vou entregar para Deus, e vai acontecer, vai dar tudo certo. A minha parte humana eu vou fazer o melhor, e o resto está com Deus. Se você realmente consegue entregar, e não se preocupar, dá para falar que você tem fé. Agora, se você fica indo e voltando, Deus, estou aqui de novo, vim orar de novo, tal, tudo bem, mas faça um exercício de entregar. Entregar, porque quando a gente entrega e faz oração de coração, Deus ouve a nossa oração. Ele não é surdo.
Ele ouviu, ele entende. E se for o melhor para nós receber aquilo que a gente está pedindo, ele vai dar. Ele vai te outorgar, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter essa consciência. Né? Fez oração, fez de coração, vai subir. Se fez oração sem conexão, não vai subir. Não chega. A oração não chega, não sobe, não passa pelas camadas espirituais até chegar lá no Criador, né? Então tem que ser sincero. Até mesmo a gente comentou no aprimoramento, né? Como é o seu sentimento na hora da oração? Você está repetindo uma palavra? Não precisa fazer, não. Você tem que estar ligado. O poder do Kototama, ele existe. E ele vai purificar o ambiente, como a Soma mesmo fala. E você titubear, às vezes, o pensamento é natural, é do ser humano. Mas a gente tem que estar centrado. Na hora que eu estou no altar aqui, você imagina, se eu não tivesse concentrado, como é que a gente vai levar essas orações aqui, representando todas as unidades da arte do Jorei? Todos os antepassados e frequentadores. Tem que estar concentrado. E é um exercício que, não vou falar que é fácil, mas tem que ser feito. Então, mesmo assim, em orações vesperais, matinais e assim por diante, tem que ser feito com o coração. Só assim a gente vai conseguir chegar a Deus. Como podemos ter a vontade de viver no paraíso terrestre se não formos resilientes o suficiente para isso? Isso serve para várias áreas da nossa vida, no trabalho, no casamento, na vida religiosa. Temos que aprender com as lutas e mesmo que tenhamos caído em algum momento, é nosso dever levantar novamente e seguir nossos sonhos e objetivos. Não podemos desistir. Somos filhos de Deus e a força que vem dele é inesgotável. Gostaria de desejar muita força a todos que estão passando por algum tipo de purificação e lembrá-los que após a noite vem o dia. Não vamos perder nossa fé. Deus é grande. Hoje estamos com o bastão que foi entregue por nossos antepassados. Vamos representá-los honrosamente. Eu desejo a todos um ótimo regresso e uma excelente missão. Obrigado.